Perfeito. Boa tarde a todos aqueles que fizeram a prova e que agora estão aqui na batalha, sofrendo um bocadinho para ver, porque é que erraram. Mas eu acho bacana isso, né? Porque pelo menos você tem a oportunidade de entender direitinho por que que o item foi pensado diferente, como foi que a gente pensou, e a oportunidade também de tirar alguma dúvida. A gente procura fazer o mais parecido com a prova que a gente consegue. Tá? Então, assim, este ano na prova vocês viram que teve questão de tudo, teve questão de figura de linguagem, questão inteira, teve questão até de prefixo e radical, que eles erraram, é verdade, mas assim, isso é uma outra questão, né? Eles erraram a questão porque aquilo era radical, não era prefixo coisa nenhuma, e como eles já tinham mudado vários, deixaram aquela passar. Mas a gente procurou fazer mais ou menos parecido, ou seja, tentamos colocar um pouco de tudo para ver como é que vocês então se sairiam. E como a gente está nesse período aí pré-natalino, o Saramago, que não era bem um adepto, né, do Natal, mas enfim, tá aí um textinho dele para a gente começar. Depreende-se da leitura do texto que a repulsa de Saramago quanto ao Natal se deve à sua incredulidade religiosa e à relação da data com as comemorações cristãs. Eu penso que não. Eu penso que o Saramago, aqui no segundo parágrafo, ele vai nos dizer o seguinte. Deixa eu ver exatamente onde é que ele vai falar. Ele vai dizer que aqui é no curto espaço. Aqui. O dado, contudo, está bem no meio, ó. O pedaço que eu quero começa aqui, especificamente. Ele diz assim: o dado, contudo, embora factual, não se basta e serve apenas como alegação inicial. No curso espaço a que dedica sua contraposição ao Natal, ele destaca ainda a força manipulativa das instituições eclesiais. Tratar-se-ia apenas de uma das 300.000 datas assinaladas de que se servem inteligentemente as religiões para aferventar crenças que, no passar do tempo, se tornariam letra morta e água chilra, ou seja, água sem força, né? Água para passarinho beber, água pura, vamos dizer assim. Então, na verdade, ele condena essas diferenças entre as classes. Há outras questões, né? Não apenas essas questões. Se deve à incredulidade religiosa e à relação da data com as comemorações cristãs. Não é só isso, é a questão da manipulação. Então, eu acho que a palavra da manipulação aí, a força manipulativa, nesse trecho que eu li, é o que mais me leva a pensar que, do jeito que está no enunciado, é pouco, né? Não é só isso, não basta isso, não é apenas isso, ok? E ele condena também, nesse mesmo segundo parágrafo, deixa eu ver se eu vou achar para vocês, aqui eu já devia ter deixado marcado, né, que era meio caminho andado. Ele vai dizer em algum momento que ele condena as diferenças entre as classes sociais no capitalismo, nesse parágrafo também 2. Então, é uma outra abordagem, é uma outra justificativa para a gente corroborar o não do item, ok? Bom, aí depois, bom, deixa eu achar onde é que está o trecho que eu quero, que é mais fácil, né? Eita, não é isso que eu quero. Aguenta aí que eu vou procurar aqui direitinho. Além disso, condena aqui, agora sim. É esse o pedaço aqui que eu quero destacar para vocês, que aí fica mais fácil para perceber. É todo esse pedaço do meio para o final do segundo parágrafo, para ser bem exato. Aí fica mais claro. Muito que bem. No item 2 diz assim: de acordo com o texto, uma das funções da literatura e dos movimentos artísticos é elaborar uma releitura da realidade,
manifestando ou não uma perspectiva diferente daquelas já reveladas por outros artistas ou pelas pessoas de um modo geral. Gente, para que é a literatura, né? Uma das funções, repara, não está dizendo que é a função. Uma das funções da literatura e dos movimentos literários é, de fato, pensar a realidade, é uma releitura da realidade. Onde é que ele afirma isso de maneira um pouco mais categórica? No início aqui do segundo parágrafo, do sexto parágrafo. Com esse seu olhar, Saramago, na verdade, não é exceção ao produzir artisticamente na contramão da conspiração sentimental exigida pela santa época, dado que uma das recorrentes funções da literatura, como aliás da arte em geral, é principalmente daqui em diante, é encarar a realidade sob um prisma diferente do usual. É esse o trecho que corrobora o item 2 como correto. No item 3, a gente tem, pode-se afirmar que nesse trechinho aí foram empregados sinestesia e metonímia como recursos estilísticos. Então, o que é mesmo a sinestesia? Olha o nome, sim, quer dizer ao mesmo tempo que. E estesia é de sensação, daí a anestesia, sem sensação, não é isso? Então, sinestesia eu preciso de duas sensações percebidas por um dos cinco sentidos: tato, olfato, paladar, visão e falta o quê? Audição, certo? Então é isso que tá, isso que a gente tem, isso que está em jogo. Ó, a acidez de suas palavras, confessadamente desprovida de bons humores, corroeria um clima festivo. A gente tem de trabalhar com dois sentidos diferentes. Eu penso que a gente não tem aí mistura de sensações. A acidez das palavras, a acidez do que quer que seja, a gente percebe pelo tato, não é? E mesmo assim, aí, a acidez a gente não percebe pelo tato. Ou seja, as palavras, elas soam, para quem está ouvindo essas palavras, como palavras negativas, palavras que são amargas, palavras que são, né, que provocam uma sensação ruim, não é isso? Então, a gente aí não tem a mistura de sensações. O que a gente tem é um sentido específico de acidez, que nem é esse que a gente percebe pelo paladar, né? E com relação à metonímia, o que é uma metonímia? É quando você substitui palavras, estabelece uma relação de substituição entre as palavras, palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, e ao substituir, você busca uma relação entre elas, de parte pelo todo, continente pelo conteúdo. O que é que a gente tem aí? A acidez das palavras. Está dizendo que é a acidez da palavra para falar da acidez da própria pessoa? É a parte pelo todo? Não é. A gente está falando das palavras mesmo. As palavras foram escolhidas propositalmente para dizer determinada coisa. E quando a gente tem ali, ó, palavras confessadamente desprovidas de bons humores, corroeria o clima festivo, né? O que que corrói o clima festivo? Essas palavras negativas, né? Essas palavras ruins, ácidas. Então, quando muito, o que é que a gente pode dizer que tem aí? São as palavras que têm um clima festivo? Não. O clima festivo existe em razão do Natal, né? Nem personificação a gente consegue atribuir a esse trecho. Então, as palavras desprovidas de bons humores, ou seja, as palavras desprovidas de sentido positivo, elas corroem o clima festivo típico da época natalina. Então, na verdade, pessoal, nem a gente tem sinestesia, nem a gente tem metonímia. Nem uma coisa e nem a outra. Não temos figura de linguagem aí, tá? Quando muito, o que a gente pode dizer é que a gente tem uma conotação, né,
ali na palavra acidez. Acho que não chega a configurar sinestesia, porque a gente não tem dupla, né? Mais de duas sensações. Assim sendo, item errado. O questionamento feito por José Saramago em Natalmente Crônica, acerca dos assuntos possíveis a serem abordados no período natalino, exemplifica a função fática da linguagem, em razão de estabelecer uma tentativa de diálogo, né, com o interlocutor. Olha, onde que ele faz essa pergunta? Porque, assim, para haver função fática, o fático vem de fatos, que significa ruído, né? Então, quando a gente tem uma pergunta que é direcionada a um outro, a um leitor, ou alguém que vai responder, de fato, a gente tem uma função fática. Agora, quando na verdade é uma pergunta retórica do tipo, mas tem ódio ao Natal? Como posso dizer? Não, não se trata, é claro, de encarar o premiado autor como uma espécie de Grinch. E essa, como sua assertiva, deve ser compreendida de modo contextual. Então, o que a gente tem aí, né, não é uma interlocução, ele não está esperando uma resposta de alguém, testando o canal para verificar se o canal se perdeu ou se não se perdeu. Esse é o. A gente só teria, de fato, função fática se houvesse a intenção de diálogo, a intenção de interlocução, que a gente não tem, né? Assim sendo, a gente não pode falar em função fática. Daí a gente tem, como vocês já sabem, que já receberam esse gabarito, mas eu vou colocar aqui de novo, a gente tem esse gabarito da primeira questão, errado, certo, errado, errado. Mas gostaste da minha sugestão. Ah, sem dúvida. Agora só corrija assim, Mourinho, porque fica melhor quando a pessoa for olhar, porque eu já soube que o chat a pessoa não sabe depois. Ele apaga. E eu não sei fazer ele não apagar, então vamos assim na sua sugestão mesmo. Maravilhosa. Vamos lá, então. Agora para a nossa gramática santa de todos os dias. A palavra como apresenta classificação gramatical distinta em cada uma das seguintes ocorrências. Vamos lá. Vamos a ver, como dizem os portugueses. Para incréus empedernidos, como eu sou um incréu empedernido. Há uma comparação aí entre os incréus empedernidos e ele. Então, esse como é uma conjunção comparativa, subordinativa comparativa. Segundo trecho. Não se trata, é claro, de encarar o premiado autor como uma espécie de Grinch. Nesse caso aí, é como se ele fosse, não é isso? O que que a gente tem aí? Encará-lo como sendo na qualidade de uma espécie de Grinch. Então, o que a gente tem nesse segundo como é uma preposição acidental. É o como que equivale na qualidade dele, tá? Que introduz, de fato, um predicativo, que é o que acontece aí mesmo. Por fim, a gente tem alguma sentença corrente, como, por exemplo, todos os dias deveria ser Natal. Toda vez que a gente tem um como que introduz uma exemplificação, ele é comparativo. É alguma sentença corrente, como essa sentença, todos os dias deveria ser Natal, é uma sentença corrente. Essa é a lógica da comparação que existe. Então, a primeira e a terceira, elas têm a mesma classificação. A do meio é que não. Mas como ele disse que cada uma delas tinha uma acepção, uma classificação diferente, o item está errado. Agora o C. Nesses trechos aí, as conjunções subordinativas em destaque foram empregadas respectivamente com sentido de causa e de condição. Se igualmente me proíbo trazer para o terreiro a gaiola das fúrias pessoais e ainda mais abrir-lhe a porta, que resta para a crônica? Então, se ele está dizendo que é causa, volta lá e substitui por já que, uma vez que, porque.
Já que igualmente me proíbo trazer para o terreiro a gaiola das fúrias pessoais, que resta para a crônica? Uma vez que eu me proíbo isso, consequentemente, o que sobra? Eu tenho causa aí mesmo. E repara, um indício para ajudar a pensar é o fato de que a gente tem verbo no indicativo, né? A causa, as únicas duas conjunções que levam o verbo para o subjuntivo são justamente a condicional e a concessiva. Em todas as outras, o verbo vai ficar, de fato, no indicativo. Então, a primeira já checamos, é só voltar lá nesse tipo de questão e substituir por uma conjunção cujo valor semântico ele está dizendo. A gente vai fazer a mesmíssima coisa na segunda. Condicional é se, caso, na hipótese D, né? Mas vamos para a conjunção. Então, caso, né? Olha lá. Um mundo de coisas, se eu estivesse em disposição de escolher, caso eu estivesse em disposição de escolher, na hipótese de eu estar em disposição de escolher, pronto, é condicional mesmo. Toda vez que houver uma questão de conjunção, precisa voltar lá e substituir por outra de mesmo valor semântico. Cabendo, está tudo certo. Ok? Item 3. A preposição de, contida nesses trechos aí, é relacional e introduz termos de mesma função sintática. Só para relembrar, a conjunção não. A preposição relacional é caso de regência, ela não tem valor semântico. Ela é um caso de regência e ela vai introduzir termos integrantes. Que termos? Complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva e, mais raramente, predicativo. Por quê? Predicativo dificilmente vem introduzido por preposição, mas quando ele vem, é por uma preposição relacional. Ok? Muito que bem. Então, nós vamos lá verificar se é mesmo um caso de regência ou se não é. Em que se acompanha a rotina de poucos anos antes do escritor e Pilar Del Rio. Antes de. O que a gente tem aí? Antes é um advérbio, né? Consequentemente, esse termo do escritor e Pilar completa o sentido desse advérbio, é um complemento nominal. Agora a gente precisa de um outro, né, complemento nominal também, para dar tudo certo aí. Agora vamos lá. Muito próximo, portanto, ao falecimento de José Saramago. Agora não. O falecimento de José Saramago, o falecimento de Pilar, que ainda não morreu, diga-se de passagem, mas o falecimento de outra pessoa qualquer é especificando quem morreu. A relação aí é de atividade, de modo que eu não tenho complemento nominal, eu tenho adjunto adnominal. Quando eu tenho um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial, a preposição é nocional. Nesse caso aí, de especificação, está especificando quem faleceu, né? Poderia ser de posse, a casa do José Saramago, ou seja, que pertence a ele. Poderia ser de origem, né? Sei lá, queijo da Serra da Canastra. Aí é de origem, de onde é que veio o queijo. Então, nesses três sentidos, a gente tem sempre adjunto adnominal. Como ele dizia que era a mesma função sintática, não é. A primeira preposição é relacional de fato, introduz complemento nominal. A segunda preposição é nocional e introduz adjunto adnominal, item errado. 4. O vocábulo mal deve ser classificado como advérbio e foi empregado com sentido de modo. Modo. E quando mal nos precatamos, chegamos ao fim e é Natal. E quando mal nos precatamos, esse mal aí é o contrário de bem? Não é. Não é. Ele é
mal nos precatamos, quer dizer, quase que não nos preparamos para isso, né? Então, ele é de intensidade. E quando, né, mal percebemos tal coisa, quase que a gente não percebe, já é Natal. Mal o ano começa, logo que o ano começa, ele tem um sentido de intensidade e de negação, né? Mal nos precatamos, chegamos ao final do ano, né? Não é nos precatamos, que quando bem nos precatamos, quer dizer, no sentido de estarmos mal mesmo, né? Mal precatar no sentido de precatar mal e não precatar bem, preparar mal e não preparar bem. Não é essa a ideia. A ideia ainda é de tempo, porque é no sentido de quase que imperceptível. O sentido dessa palavra no dicionário. Ah, eu não abri o dicionário. Deixa eu abrir, que eu posso precisar para outra coisa, né? Que isso, gente? Ninguém quer imprimir nada, que loucura. Deixa eu abrir o dicionário, que aí a gente dá uma olhadinha lá, que sempre tem uma memória visual que ajuda, né? Peraí. Ó, vamos lá para a gente olhar junto no dicionário. Então, estão vendo, né, na tela do dicionário? Tá. A acepção em que esse foi empregado é essa aqui, ó. De modo pouco perceptível, mal tocou no assunto. Magoada, ela mal olha, ela quase não olha. Essa que é a ideia aqui e não jamais, né? Mal sabia, quer dizer, quase não sabia. Então, aqui eu penso que a gente tem essa acepção 8 lá no nosso sentido. E não assim, ó, de maneira imperfeita, domina mal um idioma. Aqui sim é o contrário de bem, né? Mas lá no nosso não. No nosso é essa ideia de pouco perceptível, quase. Esse que é o sentido lá. Bom, assim sendo, item errado. E aí nessa questão a gente tem errado, certo, errado, errado. Mesmo gabarito da primeira, né? Vamos copiar que facilita. Errado, certo, errado, errado. Na questão 3, nós temos assim: considerando o período que aí está, os termos de conspiração sentimental e pela santa época, embora se refiram a núcleos com classes gramaticais diferentes, exercem a mesma função sintática. Então, ele está dizendo que se referem a núcleos, e os núcleos a que eles se referem é que teriam classes gramaticais diferentes. Vamos olhar. Ó, com seu olhar, Saramago, na verdade, não é exceção ao produzir artisticamente na contramão da conspiração sentimental. Então, ele está completando contramão, não é isso? Então, é a contramão que a conspiração sentimental representa. Então, o que eu tenho aí é um adjunto adnominal em relação ao substantivo contramão, ok? O outro termo é pela santa época, exigida pela santa época. Alguém exige alguma coisa, né? Então, é assim: a conspiração sentimental é exigida pela santa época, ou foi exigida pela santa época. A santa época exigiu. O que eu tenho aí é verbo, né, gente? Esse exigida aí não é adjetivo, não. É verbo na voz passiva. De modo que, pela santa época, é agente da passiva relacionado ao verbo que está aí faltando, né, para fazer a locução, era exigida, que eu acho que é a que cabe melhor, né? Não é exceção ao produzir artisticamente na contramão da conspiração sentimental que era exigida pela santa época. Então, a gente tem aí locução verbal, ou então parte, o verbo principal da locução verbal, que é esse exigida, seguido de agente da passiva. Então,
os termos, embora se refiram a núcleos com classes gramaticais diferentes, e tem mesmo, um é um substantivo, que é contramão, o outro é um verbo, mas não exercem a mesma função sintática, porque da conspiração sentimental é adjunto nominal e pela santa época é agente da passiva. A fim de que se tornasse correto quanto às regras de pontuação, deveria ser inserida uma vírgula logo após o segundo travessão empregado no primeiro período do texto. Voltemos. Olha lá. No documentário de longa-metragem José e Pilar, que é bem bonito, por sinal, se tiverem oportunidade agora no recesso de darem uma olhadinha, acho que vale a pena. Dirigido por Miguel Gonçalves Mendes e lançado em 2010, muito próximo, portanto, ao falecimento de José Saramago, em que se acompanha a rotina aos poucos, desculpe, a rotina de poucos anos antes do escritor e Pilar Del Rio, sua incansável e dedicada companheira até aqueles tempos de fim de vida, destacamos um episódio. Ou seja, muita inserção, né? Se tivesse escrevendo para a redação no Campo de Braga, já ia ser canetado, porque é muita coisa inserida, né? Acaba a pessoa se perdendo um bocadinho. Eu quero saber, lá na pergunta, o que se quer saber é se deve ou não deve, depois desse segundo travessão, ali depois de vida, né? Se deve ou se não deve ter uma vírgula. E aí? Deve, deve ter uma vírgula. E deve ter uma vírgula por quê? Porque, olha só, vamos lá. No documentário de longa-metragem José e Pilar, é um adjunto adverbial de contexto, de situação, o qual foi dirigido por Miguel Gonçalves Mendes e lançado em 2010. Aí tem uma inserção que a gente não precisa ler, que está entre parênteses. Vírgula. Em que, outra oração adjetiva explicativa, em que se acompanha a rotina de poucos anos antes do escritor e Pilar Del Rio, vírgula. Destacamos um episódio. A gente precisa fechar essa oração aqui, ó, que começou aqui e que vai terminar aqui. Certinho? Então, sim, precisava ter uma vírgula para fechar a oração adjetiva explicativa que ele iniciou ali em que se acompanha. Assim sendo o item correto. 3. Em surpreendê-la a olhar para outro lado. A oração subordinada adverbial em destaque poderia ser reescrita como olhando para outro lado, sem que houvesse alteração de seu valor semântico de modo em relação ao verbo da oração principal a que se refere. Então, surpreender alguém a olhar para outro lado. Surpreender alguém olhando para outro lado. A gente tem oração adverbial mesmo? Surpreender ela, né? É o que está aí. Surpreendê-la, ela que olhava para outro lado. A questão aí é que a gente tem essa oração, ela poderia ser desenvolvida como? Quando, enquanto, e aí? A oração subordinada adverbial poderia ser reescrita sem que houvesse alteração do valor semântico de modo. Ele está dizendo que é modo. Modo, a gente tem um problema, porque modo não está previsto lá nas classificações da NGP. Então, é assim, eu penso que o melhor dos mundos é não fazer o gerúndio, tá? Mas, se a gente fizesse, surpreendê-la a olhar, surpreendê-la olhando, a gente tem uma equivalência semântica, né? É a construção tipicamente de Portugal e a construção tipicamente do Brasil, com o gerúndio, né? O problema aí está na palavra modo.
Se a gente pensar em oração subordinada, o problema aí é o tempo, né? Surpreendê-la enquanto ela olhava para outro lado, durante o período em que ela olhava para o outro lado. Quando ela olhava para o outro lado, teria de ser tempo. O trecho, por isso o item está errado, exemplifica tanto desvio de regência verbal quanto redundância. A mim mesmo, a gente já achou a redundância, né? Agora vamos pensar na regência. Se a mim mesmo proíbo falar dos lugares comuns da época natalícia. E agora? Qual que é o problema da regência aí? Se a mim mesmo proíbo falar. O problema aí, né, é que na acepção em que o verbo falar foi empregado, ele exige objeto direto, né? A gente só tem o proíbo de falar, né? Se a mim mesmo proíbo de falar, é proíbo isso, não é verdade? Então, como que a gente poderia resolver essa questão de regência? Tem um erro? Tem, tem um erro, né? Como é que a gente teria de dizer isso aí? Se a mim mesmo proíbo de falar dos lugares comuns da época natalícia. Quem proíbe, proíbe de alguma coisa. Proíbe a alguém, proíbe alguém de fazer alguma coisa. Então, esse a mim mesmo é ele que confunde, porque aqui a gente só tem a preposição porque o pronome é tônico. É me proíbo. Eu me proíbo de falar. Senão eu fico com dois objetos diretos. Então está faltando uma preposição aqui, depois do proibir, antes do falar. Certo? Então temos o desvio de regência, temos o desvio de redundância. Assim sendo, essa questão, deixa eu ver qual que vai ser aqui o gabarito dela. Eu vou copiar o anterior, mas vou consertar, porque o último aqui é certo. Pronto. Errado, certo, errado, certo. Agora sim. E aí a questão 4. Na 4 a gente tem os prefixos in e a, presentes respectivamente nas palavras incréu e ateísmo, ambas contidas no segundo parágrafo, são equivalentes semanticamente. Sim, eles têm o sentido de negação. Incréu é aquele que não crê. Ateu também é aquele, né, que não crê, que não crê em Deus, certo? Então, temos aí o mesmo sentido de negação, tanto para um quanto para outro item correto. O emprego do acento grave indicativo de crase é facultativo nesse trecho inicial, diferentemente do que ocorre no segundo trecho, em que ele é obrigatório. E aí, como é que a gente faz? Vamos ver. No primeiro caso, Saramago vincula sua má disposição com uma das datas mais caras ao cristianismo, à sua condição. Então, ele vincula uma coisa à outra. E ele está dizendo que esse caso aí é facultativo. Vamos relembrar. Quais são os casos facultativos de crase? São três. Esse aí é um. Antes de pronome possessivo no singular, se fosse no plural, não tinha de ter crase. Antes de nome próprio feminino, refiro-me a Adriana. Você pode dizer com crase ou sem crase, vai depender do nível de intimidade que você tem comigo, né? A relação para colocar a crase é de afetividade, porque aí você vai usar o artigo. E a outra crase, né, facultativa, é na locução até a. Vou até a casa do Mourinho. Vai ser ruim, né? Porque lá em Brasília vai me dar um trabalhinho para ir lá. Mas, enfim,
Vou até a casa do Mourinho, eu posso dizer que eu vou até preposição. A, artigo, casa do Mourinho, e tá tudo certo, sem crase. Mas eu posso dizer que eu vou até a, locução prepositiva, a casa do Mourinho. Então eu fico com dois As, preciso fundir e crasear. Certo? Acho que não tem mais intimidade, foi uma crase, então. Isso aí, fica com a crase no nosso caso. Bom, são esses os três casos. Então, o primeiro fechou, é facultativo mesmo. Agora vamos ao segundo, que ele diz que é obrigatório. Ó, sua incansável e dedicada companheira até aqueles tempos de fim da vida. E agora? Até aqueles tempos. Facultativo. Vai cair naquilo que a gente disse agorinha mesmo. Até aqueles ou até aqueles. Eu posso usar a crase se eu quiser. Porque eu posso usar a locução prepositiva até a e somar com a do aqueles, ou eu posso usar só a preposição até e aí deixar o aqueles, que é o pronome, sem crase. Perfeito, questão errada. Item 3. Não se pode afirmar que o mesmo mecanismo de coesão teria sido usado na reescritura desse trecho aí. Um episódio pertinente à discussão que iremos aqui introduzir. Que coesão é esta? É deítica. É aqui na minha crônica, no meu texto, né? E o outro, um episódio pertinente à discussão a qual iremos introduzir neste texto. E agora? Deítica também, né? O que que a gente tem? A gente tem duas coesões, na verdade. Eu fui direto para a deítica, mas a gente tem aqui, ó, discussão a qual iremos introduzir e aqui. Então, nesse que eu retomo a discussão, eu tenho coesão, referencial, anafórica, por substituição pronominal. Não é verdade? É um que pronome relativo com o qual eu retomo discussão. Aqui, eu modifiquei o que por a qual, que é o mesmo recurso de coesão, referencial, anafórica, por substituição pronominal. Aqui, para falar do lugar onde ele está escrevendo, neste texto, para falar do lugar em que ele está escrevendo. Então, tanto o neste quanto o aqui são idênticos. Então, ele usou, olha lá o que está dizendo, não se pode afirmar, né, que o mesmo mecanismo de coesão teria sido usado. Errado, porque a gente pode afirmar. Ourinho, deu tudo certo nessa daí, não deu? Envolveu o Poxa, nãozinho, né? claro que não, né? Paz, não é possível, não é possível fazer uma promessa para ver se passa a dar certo daqui para frente. As formas verbais destacadas nesses dois trechos aí apresentam a mesma transitividade. Questão de transitividade é sempre um problema. Tem de respeitar na prova e em qualquer situação, porque é sempre passível de erro, né? É uma coisa difícil, não é fácil. Então vamos lá. Um mundo de coisas, se eu estivesse em uma disposição de escolher uma, encontrar-lhe o jeito. Então, é encontrar o jeito a alguma coisa. O que é que a gente tem aí de transitividade? Se eu tenho um gue, a gente segue o Celso Cunha. Eu já tenho aí de cara um objeto indireto. Mas eu vou encontrar o jeito. Então, eu tenho transitivo direto e indireto, certo? Lhe, objeto indireto, o jeito, objeto direto. E aí eu tenho, não creio que escapasse uma flor a tanta secura. E agora? Não creio que uma flor escapasse a alguma coisa. Uma flor aí é sujeito. A tanta secura é objeto indireto. Então, esse segundo verbo é somente transitivo e indireto. Portanto, eles não têm a mesma transitividade.
O primeiro é transitivo direto e indireto, e o segundo é só indireto. Ok? Nesse sentido, a gente tem aí certo, errado, errado, errado. Vamos lá. Eu vou só colocar aqui copiado, porque vai tudo vermelhinho, tá? Mas eu vou consertar aqui o gabarito. Pronto. Não é isso? Certo, errado, errado, errado. Prontinho. Rapidamente as dúvidas, os comentários, para a gente dar prosseguimento e eu não atrasar muito a vida de vocês. Mourinho, dúvidas? Como eu nunca fiz esse curso, eu vou deixar para os outros. Na verdade, eu anotei direitinho. Eu só achei Anotou? fantástica o Proíbo Obter te falar, no caso, né? Eu achei fantástica essa daqui, Eu realmente. digo, Mas o resto, vou deixar para os demais aí. tá bom. Michael, Oi, professora. vai Por lá. gentileza, ah, deixa eu só ver aqui. Na questão número 1, o item 4, com relação à função fática de linguagem, certo? Aham. Aquele trecho que consta na última linha do quarto parágrafo, desculpe o desabafo, isso não é intenção de diálogo, né? Mas o leitor também lá tem a sua vida, quem sabe se dura e difícil, e não há de aceitar que eu lhe agrave as amarguras. Desculpe o desabafo. Olha, aí, né, se ele está pedindo ao leitor, talvez a gente conseguisse identificar pontualmente, né, a função fática, Aham, entendeu? Agora, a gente está falando especificamente nos questionamentos, né? O questionamento feito por José Saramago acerca dos assuntos possíveis de serem abordados é uma tentativa de diálogo com o interlocutor, e aí a gente teria a função fática, aí na pergunta mesmo. Nesse ponto, nesse local em que você sinalizou, desculpe, você está pedindo a alguém, aí você tem função fática, entendi. entendeu? Porque aí existe uma intenção de se comunicar com alguém, Sim. Ok, obrigado, professora. tá certo? Célia, ficou com alguma coisa? Deixa eu ver lá no chat que você está sem falar. Está muda, pobrezinha. Fiquei só na 2.3. Eu entendi que do escritor se relacionava à rotina, e por isso seria a adjunta de nominal. 2.3. Aí vamos lá. Em que se acompanha a rotina de poucos anos antes do escritor e Pilar. Entendi. Mas assim, ele está se referindo a uma rotina específica, né? Porque para ser assim, como você está falando, teria de ser assim: a rotina do escritor e Pilar, a rotina de poucos anos antes. Eu achei que era de poucos anos antes que o escritor e Pilar tinham. Então, eu achei que era antes do escritor mesmo, assim. A ideia era de complemento nominal. Eu achei que não era como você está dizendo, em que se acompanha a rotina. É que, assim, é um sintagma que está dentro do outro, né? Existe um sintagma inteiro. A rotina de poucos anos antes do escritor é assim, é de poucos anos antes da vida deles, né? Então é antes disso, né? A rotina de antes disso, de antes da existência deles, dessa existência de agora, né? Então, de fato, eu achei que como é um sintagma que está dentro do outro, a gente depois pega o outro sintagma para avaliar. Eu não achei que eram dois adjuntos nominais. A rotina de poucos anos antes, a rotina do escritor e de Pilar, entendeu? Era acompanha a rotina, e aí vem, de poucos anos antes do escritor e de Pilar del Rio. Certinho?
Alice, não te ouço ainda. Não estou te ouvindo. Uh-uh. Tá tudo bem, então. Gustavo, Boa tarde, Adri. Tudo bem? e aí? Tudo bem. Estou com uma dúvida bem rápida, eu acho. No item 2 da questão 4, o primeiro caso eu logo identifiquei que era um caso de crase facultativa, né? Aham. Mas no segundo eu fiquei na dúvida porque aqueles é masculino e eu pensei que só seria facultativo se fosse seguido por Não, aquela ou não, aquelas, é ou por um causa palavra da fusão. feminino. Entendi. É por causa da fusão do A. Aí não Tá, importa. Se eu dissesse só, refiro-me àqueles personagens, ela tem crase igual, entendi. porque é da Perfeito. fusão do A, entendeu? Tá. E aí, nesse caso, ela é facultativa mesmo, seguido de aquele, aquela, ou aqueles, aquelas. Nesse caso aí do até, né? Se fosse refiro-me Isso, àqueles personagens, era crase obrigatória, isso. Mas com mesmo até seria sendo facultativo. isso aí. Tá bom, Isso aí. perfeito. Obrigado. Ele. Letícia. Oi, prof. Oi. Ah, eu tenho certa dificuldade em entender o item 1 da 1. Assim, eu entendi porque está errada, mas quando tem itens desse tipo de interpretação, eu não sei, porque assim, não exclui outras coisas. Eu entendi que é por isso a repulsa, mas que não iria excluir outras Mas é que no possibilidades. texto, ele não diz que é só por isso, né? Quando você diz Sim, assim, depreende-se da leitura do texto que a repulsa se deve a isso. Não, ela uhum, no texto se deve a outras coisas. Pode até incluir isso aí também, mas ele não diz que é isso. só isso, entendeu? Assim que a Entendi. gente tem de pensar. Tá, Agora, se ele estivesse dizendo aí que a repulsa se deve, por exemplo, à sua incredulidade, aí a gente teria de marcar certo. Porque aí é como se ele tá, estivesse entendi. dizendo para a gente assim, ó, há outras coisas. Entre essas coisas, eu vou destacar duas. Entendeu? Tá, eu tinha assim na cabeça que caso, se não estivesse, por exemplo, apenas a isso, Aham. que a sua repulsa se deve apenas a isso, eu deveria marcar certa porque não está excluindo outras coisas. Não. Na Não. verdade, a gente precisa que ele faça essa sinalização. Ele está dizendo que se deve a isso e àquilo. Então tem que ser Uhum, só essas duas coisas. entendi. Entendeu? Sim, tá mais claro. Obrigada. Beleza. Fabiano, quanto tempo, hein? Ativar o som aqui. Tudo bem, professora? Infelizmente eu Tudo perdi a bem? prova. Eu estava qualificação no outro estado. Eu estava morando em Aham. Campinas e a gente fez no curso foi em 2019, se não me engano. Eu estava recuperando o material, aí resolvi retomar os Que estudos do legal. Itamaraty, tendo em vista Tô que eu vendo que tô. agora já está até o filhote grande. Tô com um filho de 6 e 4 aqui. Uma Eita, loucura. nós. E aí, como eu estou finalizando o doutorado e eu voltei para o Brasil recentemente, aí eu resolvi retomar os estudos. Excelente. Foi por Excelente. isso. Aí infelizmente eu perdi, eu estava na correria, eu tinha qualificação em Campinas agora semana passada, e quando eu entrei no site, falei com o Max, aí já tinha esgotado lá o prazo, infelizmente. Foram cento e Mas, vinte e uma pessoas, na ó, verdade. Eu também me excelente. distraí, né? Que eu acabei Nossa, deixando muita passar prova. uma pessoa. Deu um trabalhinho para. Imagina. Não, mas foi. Estou adorando acompanhar aqui, porque as aulas são excelentes. E, Obrigada. enfim, E é as isso. dúvidas, criatura? Então, o que me ocorreu agora foi um comentário que a Letícia colocou, assim, porque Aham, se fosse estar relacionado, isso acontece demais com outras disciplinas, né, como PI, aham. geografia, se alguma coisa está relacionada, mas não é apenas, tudo bem. Mas eu acredito que o problema aí seja o verbo, né, porque se está relacionado, está, de certa forma, mas não se deve, porque aí você tem uma questão semântica um pouco forte, né, você está vinculando uma É que causa e assim, efeito, né? e na verdade ele é restritivo, se deve a isso e a aquilo, ponto. Então tem que ser só essas duas coisas. Se eu tiver uma coisinha a mais no texto, já está errado o item, Uhum. Eu estava entendeu? pensando a questão do verbo em si, né? Em termos se deve ou
está atrelado, está relacionado. Nesse caso, se nós colocássemos está Dá no relacionado, mesmo. daria no mesmo? Daria no mesmo, porque também não está relacionado só a isso, entendeu? Está relacionado a outras coisas também. Esse é o ponto. A En- questão é você trabalhar só com duas perspectivas e no texto ele trazer quatro, cinco, Uhum, entendeu? uhum, Então, tanto faz, se deve a isso, se relaciona a isso, a gente ia ter o mesmo procedimento, porque não, no texto ele diz que se relaciona a mais isso e mais aquilo, uhum, entendeu? uhum. Tá, É isso? obrigado. Uhum. Tá bom, beleza. Larissa, Oi, professora, boa tarde. tudo Eu bem? queria só perguntar se Larissa mandou essa. muito bem na prova. Obrigada. Se a classificação dos mecanismos de coesão tá no Celso Cunha ou não. Não tá. Não tá. Depois você me manda uma mensaginha que eu te mando as apostilas do GAT. Aí você olha lá que lá tem a descrição da regra, tá bom? Mas no Celso Cunha não tem. Não tem a parte de coesão. Onde é que tem? Nos livros da Ingeborg Koch ou no Otto Moacir Garcia. Lá também tem. Agora, como a gente já fez o resumo lá no GAT, se você quiser, me fala que eu te mando. Tá bom, obrigada. Porque eu cacei bastante, eu fiquei, meu Deus, não é possível que eu não tô Não enxergando tem. isso aqui. Tá. Vamos lá, então. Stephanie. Stephanie, você fechou seu microfone. Ela escreveu aqui. Ah, é? Nenhuma dúvida apareceu aqui no chat. Ah, então tá bom. João, não? Maria, João colocou também no e chat tá que não tudo tem tranquilo, dúvida. né? Excelente. Andressa, então acho que vou tocar o barco. Faltou alguém que tem alguma dúvida? Não? Então simbora. Ó, aí depois nós vamos para o segundo textinho, que é um textinho lá do José Sarney. José Sarney, ele pode ter a loucura que for, mas o bicho escreve bem. Ninguém pode dizer que ele escreve mal. Esse defeito ele não tem. E é longevo, que é uma das coisas que eu tenho mais. Não é inveja, que a gente não tem inveja de nada, mas assim, admiração. A ideia de ser longevo e lúcido, porque ele continua escrevendo. Ele é um dos que mais escreve artigos na ABL. Não é legal? E já perto dos 100 anos? É uma beleza isso. Eu acho uma beleza. Enfim, vamos embora. O autor anuncia que todos os cronistas são guiados pelo calendário, e por isso tem o tema do Natal sempre como pauta para seus textos. Não, não é bem assim, né? Os cronistas, eles têm o Natal como pauta não exatamente por causa do calendário, mas dos sentimentos, né? Das memórias que guardam, em virtude da época, que é o que eu acho que está logo de saída no texto dele, se não é no primeiro parágrafo mesmo. Ó, como fugir dos sinos do Natal que tem isso aí que é o importante. Os sons das lembranças de todos os natais, tanto quanto a nossa vida. São memórias que vão desde a infância, no caso dele, haja memória, né? Nas sombras cinzas das lembranças daquele interior perdido dos Campos Verdes do Maranhão. Então, a proximidade com o Natal desperta, na verdade, essa coisa da memória, né? Esses sentidos. Eu acho que esse que é o ponto principal para ele. Então, assim, afirmar que todos os cronistas são guiados pelo calendário, e por isso, porque são guiados pelo calendário, tem o Natal, o tema do Natal sempre em pauta, não é verdade, não é o que ele está dizendo. O que ele está falando é da questão da memória, né? Dos sentimentos que a data suscita, vamos dizer assim. O emprego do conectivo mais, presente no início do quarto parágrafo, salienta que nem tudo no Natal é a figura enganosa do Papai Noel. Bom, vamos lá.
para o início do 4º parágrafo. Claro, lendo um pouquinho de antes. Ele diz assim: minha irmã convencera-me de que ele ia trazer um cavalo, e ele me deixou debaixo da rede um tambor pintado em xadrez preto, vermelho e branco, e um pedaço de pau para tocá-lo, levando-me a azucrinar os ouvidos de meus avós e fazendo-me mais feliz do que se tivesse no meu quarto, ou melhor, mais feliz do que se no meu quarto estivesse o mais belo alazão. Mas o menino, deitado em palha de arroz, com os braços abertos e olhinhos castanhos, sempre me trouxe a mensagem de ser meu amigo e irmão, filho de minha mãe e neto de minha avó, que se chamava Madonna. Então, nem tudo é presente, nem tudo é Papai Noel, né? Na verdade, o menino deitado lá é que sempre, né, foi assim de maior importância, apesar de ele gostar, obviamente, como toda criança, dos presentes, né? E assim, o Natal não tem nada de, Jesus não tem nada de enganador, né? Papai Noel pode ter feito a ele uma falseta, que no final das contas acabou dando certo. Mas o menino Jesus deitado lá na palhinha de arroz, não. Esse estava sempre lá, segundo ele está dizendo aí. Então, considerei esse item correto, esse 2. O autor estabelece uma oposição entre a simplicidade e a santidade dos natais de sua família e diversos episódios mundanos, os quais relaciona a Papai Noel. Então, eu penso que ele, de fato, né, é, traz em alguma medida isso, mas não é exatamente assim. Eu acho que relacionar todos os episódios a Papai Noel, não, mas a leitura do Evangelho, né? Como ele está dizendo lá no parágrafo logo seguinte àquele que a gente leu. Então, não é bem assim. Estabelece uma oposição entre a simplicidade e a santidade dos natais de sua família e diversos episódios do mundo, os quais relaciona a Papai Noel. Não dá para relacionar todos os episódios do mundo a Papai Noel, né? Eu acho que assim, é a leitura do Evangelho e a referência a essa questão da santidade, da simplicidade, de fato está atrelada aos natais da família dele. Então, há uma extrapolação aí, né? Um excesso nessa afirmação. Por isso, o item errado. É possível inferir que, no último parágrafo, o autor se solidariza com Papai Noel, entendido como uma criação humana e, portanto, como uma figura eterna. Bom, aí se a gente for lá para dar uma olhada, ele diz assim: outro dia, um amigo meu quis testar minha capacidade de crer e perguntou-me se eu acreditava que os americanos iam sair do Iraque enquanto existisse ali uma gota de petróleo. Respondi que sim. E em Papai Noel? Mais ainda. E o que é Papai Noel? É um sonho de solidariedade que o homem construiu. E como diz Borges, só há uma coisa eterna, que é o sonho. Então, onde é que está o erro dessa questão? Vou voltar lá para ver. Ele diz: é possível inferir, né, que no último parágrafo o autor se solidariza com Papai Noel, entendido como uma criação humana e, portanto, como uma figura eterna. Não. De acordo com o que ele disse lá, o que que é o eterno? Só há uma coisa eterna, que não é o Papai Noel, né? É o sonho. Então, ele precisa continuar sonhando, seja com o Papai Noel, seja com a possibilidade dos Estados Unidos saírem do Iraque, mesmo enquanto houver petróleo, né? Então, a resposta dele é bacana, né? Enfim, errado, certo, errado, errado. Vamos lá colocar o gabarito. Aqui, esse está certinho. Errado, certo, errado, errado. Vamos para 6. Estou lerdando, né? Mas vai dar tudo certo. No trecho que aí está, é possível afirmar que as palavras outro e um apresentam a mesma classe gramatical e desempenham a mesma função sintática. Então, vamos lá.
Outro dia, um amigo meu quis testar minha capacidade de crer. E agora? A função sintática, ó, outro está ligado a dia, então adjunto adnominal. Está ligado a amigo, então adjunto adnominal. A mesma função sintática, eles têm mesmo, né? Agora, e a classe gramatical? Outro dia, eu tenho pronome indefinido. Outro qual? Não sei. Agora, um amigo meu. Isso é um artigo, gente, né? Não é um pronome, não. Isso é um artigo que vem antes de um substantivo que determina de modo impreciso o artigo a que se refere, né? Então, eu tenho classes gramaticais diferentes, apesar da mesma função sintática. Item errado. 2. Embora as expressões grifadas nos excertos sejam locuções adjetivas, cada uma exerce uma função sintática diferente. Vamos ver. Depois, a primeira lembrança de Papai Noel. É o Papai Noel que está se lembrando ou alguém que tem uma lembrança do Papai Noel? Alguém que tem, né? Uma lembrança do Papai Noel. Então, Papai Noel aí é a coisa lembrada, consequentemente, complemento nominal. Nossos natais não eram religiosos, não eram de reza. Esse de reza aí é um predicativo. Vem depois de verbo de ligação e equivale a religiosos. Nossos natais não eram religiosos. Aí vem, não eram de reza, chocolate e bolo de mandioca. Na verdade, eles eram de reza, né? Eu aqui estou dizendo que não, não sei por quê. Enfim, os nossos natais eram de reza, ou seja, eram religiosos, eram de chocolate e eram de bolo de mandioca. Bolo de mandioca poderia ser bolo de fubá, né? Então é uma especificação, esse aí é adjuntas nominal. Então, repetindo, o primeiro, todos três são locuções adjetivas mesmo, que estão ligadas aos substantivos lembrança, natais e bolo. Agora, a primeira é complemento nominal, a segunda predicativo do sujeito e a terceira adjuntas nominal. Como ele estava dizendo aí que cada uma exerce uma função sintática diferente, todas são locuções adjetivas, tudo certo. O pronome destacado poderia ser substituído pela palavra que, sem promover alteração morfológica ou sintática. Então, foi São Paulo quem inventou estar o diabo na saia das mulheres. Então, foi São Paulo aquele o qual inventou. Esse quem aí é um pronome, né, que retoma o pronome anterior. Ele é um pronome, na verdade, sem antecedente. Quem inventou o Natal é aquele que inventou o Natal. Se vocês depois quiserem dar uma olhada nesses pronomes relativos sem antecedente, que são quem e o onde, isso está na 360 do Celso Cunha. É só depois irem lá dar uma lidinha para ficar mais organizado na cabeça. Mas é assim, foi São Paulo, né? Aquele quem inventou estar o diabo. E se eu disser foi São Paulo quem inventou, eu tenho foi que expletivo. Então eu tenho alteração morfológica e sintática, porque antes eu tinha uma função sintática. Depois eu passo a não ter mais. Esse foi que, sendo expletivo, não tem função sintática. Então, sem promover alteração morfológica ou sintática, coisa nenhuma, né? Promovendo alteração tanto morfológica quanto sintática. A palavra me, empregada nos trechos que estão aí, apresenta a mesma classe gramatical, mas desempenha funções sintáticas diferentes. Minha irmã convencera-me. Convenceu quem? Eu. Então, esse primeiro me aí é pronome oblíquo, né? E a função sintática dele, objeto direto. Quem convence, convence alguém de alguma coisa, que é o que vem na oração em seguida, de que ele
ia trazer um cavalo. Isso foi a coisa de que ela convenceu o irmão, né? Então, pronome oblíquo, objeto direto. Perguntou-me se eu acreditava. Então, perguntou o quê? Se eu acreditava. Isso é o objeto direto. E perguntou isso a quem? A mim. Esse segundo me aí é o objeto indireto. Não é verdade? É pronome oblíquo, mas é objeto indireto. Ele está dizendo, apresenta a mesma classe gramatical. Sim, pronome oblíquo nos dois casos. Desempenha funções sintáticas diferentes. Sim, objeto direto no primeiro e indireto no segundo. Questão certa. Então, nesse caso aí, errado, certo, errado, certo. Vou botar aí. Prontinho. E aí, vamos para 7, para vocês, então, tirarem as dúvidas nessa segunda bateria, tá? Faltaram 2 vírgulas obrigatórias nesse trechinho aí. Século XV, e as mulheres em volta repetiam a leitura em voz alta com grande alegria. Faltam 2 vírgulas mesmo? Não, né? Falta vírgula onde exatamente? Século XX, vírgula. E as mulheres em volta repetiam a leitura em voz alta. E já tenho a vírgula aí, com grande alegria. Eu não precisaria colocar em volta, né, entre vírgulas. E as mulheres em volta, quer dizer, as mulheres que estavam em volta, e as mulheres próximas, né? Esse em volta aí, dá para você. É um em volta. Eu inicialmente tinha pensado em fazer a questão sobre esse em volta, mas eu achei que ia dar muito BO. Achei que não era muito boa para a prova de bolsa, não, porque aí ninguém acerta, né? Começa a tumultuar o expediente. Esse em volta, ele é ambíguo, porque tanto ele pode se relacionar a mulheres, as mulheres em volta, quer dizer, as mulheres próximas, e as mulheres próximas repetiam a leitura em voz alta com grande alegria. Mas pode ser, repetiam em volta, estavam no entorno, né? E aí eu teria ou adjunto adverbial de pequeno corpo, e eu não precisaria das vírgulas, ou adjunto adnominal, e aí é que eu não poderia ter vírgulas mesmo. Então, vírgula e obrigatória, só essa uma antes do E. Porque aí sim, teoricamente, eu começo uma oração com um sujeito diferente. Ok? Item errado. Não se pode afirmar que, nesse trecho aí, a palavra se deve ser classificada como conjunção integrante, a qual introduz oração que tem função de objeto direto. Não se pode afirmar, ele está dizendo. Vamos ver. Perguntou-me se eu acreditava. Ou seja, é exatamente a coisa perguntada, né? Perguntou a mim isso. Então, ela é exatamente uma conjunção integrante que introduz uma subordinada substantiva objetiva direta. Então, novamente, a gente pode afirmar, por isso o item está errado. A reescritura do trecho estaria correta gramaticalmente. Repara que aí ele não perguntou de sentido, ele está perguntando gramaticalmente só. A Baixa Inquisição. 3. Eu volto já já para ela. A Inquisição levou à fogueira muita gente desse divertimento tido como pecaminoso. Então, levou quem? Muita gente. A quê? A fogueira. Tá? Então, o que a gente tem aí é objeto direto e indireto, né? A Inquisição levou à fogueira a muita gente desse divertimento tido como pecaminoso. E aí? O que é que a gente tem, né, de desvio, se é que a gente tem? A gente tem desvio, né? Estaria correta gramaticalmente? Estaria. Mas a gente diz uma coisa um pouquinho diferente, não é? Agora, como ele não perguntou nada sobre o sentido, questão certa. Levar alguém a alguma coisa ou levar
a alguém alguma coisa. Tanto faz. Voltando, então, para 3, esse trechinho aí exemplifica emprego dos mecanismos de coesão referencial denominados elipse e anáfora. Então, o que que a gente tem? O que é anafórico aí? Não me recordo de Papai Noel em Pinheiro, onde nasci. Então, o que a gente tem aí, anafórico, é esse onde? Pinheiro, onde nasci, na qual, cidade na qual nasci. Então, esse onde é exemplo de coesão anafórica, certo? E o que está em elipse aí? Elipse, a gente até tem o que está em elipse. É até uma zeugma, que é o verbo. Não me recordo de haver Papai Noel em Pinheiro, onde eu nasci, né? Só tem um pequeno probleminha. Essa daí, o Mourinho pode dizer que é questão Drácula, que aí ele está com a razão. A elipse, ela não é uma coesão referencial. A elipse é uma coesão sequencial. Você, na sequenciação da frase, você omite certos termos, ou porque você já disse, ou porque você considera desnecessário e então funcionam como uma espécie de excesso no texto. Então, o erro está exatamente aí, no fato de que a elipse não é um mecanismo de coesão referencial, é um mecanismo de coesão sequencial. Assim sendo, nessa questão 7, a gente tem errado, errado, errado e o último correto. Sabias que eu Ok? escrevi para os próceres do Celso Cunha? Vai ser assim, a questão Drácula da Adriana aos alunos. Ajuste nominal e completo nominal. Ai, ai. É que eu vou consertar aqui. Ó. Pronto. Errado, errado, errado e o último item correto. Bom, bora lá. Alice, ficou com alguma dúvida nessa sequência? Sim, Adriana, você poderia só me elucidar nessa agora da elipse, essa última que você falou, quais são as elipses? A elipse é do verbo haver, e aí chama zeugma, né? Não me Uhum, recordo de haver Papai Noel em Pinheiro, onde eu nasci, a elipse do sujeito. obrigada. Tá. Tá certo, Andressa? Um abraço. Fabiano, Não, eu estava pensando sobre essa questão da zeugma. Zeugma não quando não é mencionado anteriormente, certo? a zeugma é quando você já mencionou anteriormente, ou quando é facilmente depreendido do contexto, né? Agora, a Ah, tá. questão é que a zeugma é necessariamente de verbo. Isso é que Ah, tá. é a questão, a diferença, entendeu? Uhum, uhum. É porque eu lembro ter caído já uma questão no CESP, mas era sobre a questão de ter sido mencionado antes ou não. E não, por isso que eu fiquei com essa dúvida da diferença da zeugma e elipse nesse caso. Ah, sim, é que assim, na verdade, a zeugma, você já pode ter mencionado antes o verbo, e na elipse você não precisa ter mencionado, porque justamente você verifica que aquilo é facilmente depreendido do contexto, entendeu? Mas essa diferença, assim, em termos de questão, você acha que poderia ser cobrado em vez de, sei lá, colocar elipse, mas na verdade é zeugma? Isso seria uma possibilidade Acho de que validar sim, a questão? É? Tá, acho não, que eu sim. fiquei com essa dúvida. Perfeito. Acho que a gente poderia sim ter esse tipo de Uhum, questão. obrigado. Bora lá. Aí depois, Michael. Tudo tranquilo, professora. Tá, excelente. Aí depois, Célia. Aí tá no chat, espera aí. Beleza. Larissa. Sem dúvida, obrigada.
Gustavão, Adri, você pode só repassar as funções sintáticas dos termos do item 2 da questão 6, vamos que aí. eram vários adjuntos, não, não são adjuntos, temos adjetivos. Ó, todos eles são locuções adjetivas, certo? Perfeito. Uhum. Aí a gente tem lembrança, a primeira lembrança que ele tem do Papai Noel. Então, o Papai Noel é lembrado, esse é complemento nominal. Ok. Aí depois a gente tem nossos natais eram de reza. Esse é aquele exemplo que eu digo que não é muito recorrente do predicativo que é preposicionado, é um predicativo do sujeito. Os Uhum. natais eram religiosos. Ok. E agora é uma adjunta de nominal, bolo de mandioca. Perfeito. Só para Tá bom? confirmar mesmo. Tá, obrigado. Beleza. Stephanie, tá. João, Larissa já foi, Maria, tudo bem? Então, gente? Beleza, João. Falta o Mourinho. Está bem, está bem, está bem, está bem. Tá. Vou deixar para o público. Então vamos. Está muito magnânimo hoje no meu gosto. Mas enfim, vamos a Natália Corrêa. Que poema difícil, né? Eu mesmo escolhi o poema e depois, quando eu fui fazer as questões sobre ele, eu mesma tive um certo sofrimento. A Natália Corrêa é uma poeta portuguesa bastante legal, assim. Ela é muito nascida nos Açores, mas portuguesa, né? Naturalizada portuguesa. E, assim, ela deputada, bastante militante na questão não só da cultura e do patrimônio, mas também em defesa dos direitos das mulheres. Então, ela tem ali um lugar de fala muito peculiar em Portugal. Mas, enfim, vamos ao poema. Vou ler com vocês o poema para dar uma acalmada, né? Falavam-me de amor. Quando um ramo de 12 badaladas, é que assim, tudo é sobre o Natal, né? Vocês devem ter pensado assim, "Ai, eu estava indo tão bem com o negócio de Natal, agora me veio ela com esse negócio de amor só para tumultuar o expediente. Não, a gente continua no Natal, embora não pareça, né? Mas, enfim, quando um ramo de 12 badaladas se espalhava nos móveis e tu vinhas, solstício de mel pelas escadas de um sentimento com nozes e com pinhas, tá vendo como é Natal, gente? Menino, eras de lenha e crepitavas porque o fogo, o nome antigo tinhas, e em sua eternidade colocavas o que a infância pedia às andorinhas. Quer dizer, o que é que a infância pedia às andorinhas? O sonho, né? A eternidade das coisas, a beleza do Natal. Então, assim, tudo aí é do que ela está falando, desse clima de Natal. Depois, nas folhas secas, te envolvias de 300 e muitos lerdos dias, e eras um sol na sombra, flagelado. Quer dizer, a gente está falando de Portugal, né, gente? Então, Natal não é calor, não é como queria a minha filha desde criança que o Papai Noel fosse surfista. Nunca se conformou com a história do Papai Noel com frio, com cachecol, com não sei o quê, e um calor dos infernos, né? Desde pequena ela tinha esse questionamento, esse problema. Enfim, aqui ela está se referindo ao Natal de Portugal, né? Então, 300 e muitos dias lertes para chegar ao Natal, né? E eras um sol na sombra flagelado. O fel que por nós bebes te liberta, e no manso Natal que te conserta, só tu ficastes a ti acostumado. Essa última estrofe é que eu acho mais tensa, né? Então, essa coisa de veio para salvar dos pecados dos outros, né? Então, o fel que por nós bebes te liberta, claro, né? Ele é Cristo, é Deus, né? Agora, e no manso Natal que te conserta. Por que que o Natal conserta? Porque faz nascer de novo, né? Então, o menino Jesus renasce em todo o Natal para ver se ele não precisa nos libertar tanto, né? Para ver se a gente pensa um bocadinho e consegue
se apartar um pouco das coisas ruins. Aí ela diz, termina, só tu ficaste a ti acostumado. Ou seja, as pessoas não pensam muito nessa coisa do renascimento da fé, do renascimento da esperança em tempos melhores. Quer dizer, só o próprio menino Jesus é que pensa nessa renovação, né? Então vamos. É possível, por meio da interpretação do texto poético, afirmar que o amor é um sentimento revivido e intensificado pela época do Natal, especialmente. Eu acho que sim, eu acho que assim, de um modo geral, apesar de ela dizer lá no último verso, só tu ficaste a ti acostumado, mas a gente tem, né, ao longo do poema, principalmente ali, por exemplo, de um sentimento com nozes e pinhas, né? Então, assim, a gente tem a ideia de renovação que acontece com o menino Jesus, que personifica o amor, que para mim está no título do poema. Então, considerei o item correto. A alusão ao amor que surge no coração dos homens com a representação do nascimento de Jesus, feita na primeira estrofe, é reforçada pela menção a aspectos decorativos, como nozes e pinhas, e a aspectos gustativos, como mel. Sim, né? A gente tem isso no título, essa referência à ideia do amor, e depois na primeira e na segunda estrofes, a ideia do menino de madeira, né, do menino Jesus talhado de madeira, que está lá perto do fogo, que vai para as folhas secas, né, depois de ter esperado 300 e tantos dias que passam devagar. Então, ela tem uma referência a essa ornamentação, né, natalina. Aí depois a gente tem. Ao fim do Natal, com a chegada do outono, é possível, com base na leitura do poema, entender um esfriamento dos sentimentos aflorados no período natalino. Eu não sei onde é que a gente consegue achar esse outono aí, né? Essa ideia das folhas secas são as folhas secas que estão fazendo o bercinho lá de palha da, do menino, né? Então, depois, nas folhas secas, te envolvias de 300 e muitos dias lerdos e eras um sol na sombra flagelado. Então, o que a gente tem lá é um espaço específico, não tem mudança de estação aí. A gente está falando de um período só, né? A ideia também de folhas secas, a gente poderia pensar no oposto desse sentimento acolhedor do Natal, né? Que as pessoas experimentam no Natal, mas não de outono. No item 4 diz assim: o espírito do Natal é redentor e os homens, embora não mereçam, são reabilitados conforme o verso, e no manso Natal que te conserta. Né? Eu achei que não. Eu achei que, na verdade, ele está falando esse ti, conforme eu expliquei para vocês. Não, expliquei não, né? Conforme eu fui lendo com vocês, esse que te conserta está se referindo ao próprio Jesus, né? Ele não está se referindo aos homens, de um modo geral. É só tu a ti te acostumado, né? Ficou acostumado. Então, o fel que bebes por nós te liberta. Liberta o próprio filho, né? Que é perfeito. E no manso Natal que te conserta, ou seja, que te leva a nascer novamente. Então, não está se referindo aos homens, mas ao próprio menino Jesus. Certo, certo, errado, errado nessa questão aí. Vamos lá, trocar. Certo, certo, errado, errado. Na 9, a gente tem. Eita, passei direto. Era. No verso, o que a infância pedia às andorinhas, o sufixo de diminutivo, olha aí que pegadinha besta também, da palavra andorinhas foi empregado com sentido de afetividade. Palavra primitiva, andorinha não é porque é uma andora pequena, não tem. Andorinha já é a palavra primitiva mesmo. Ok? Item 2. O vocábulo flagelado deve ser classificado morfologicamente como um adjetivo e, porque indica estado ou condição temporária do substantivo a que se refere,
exerce função sintática de adjunto adnominal. Então, aí a gente tem assim: e eras um sol na sombra flagelado. O que que a gente tem aí? Eras um sol que estava flagelado naquela sombra. Então, é justamente porque indica esse estado de condição temporária do substantivo sol, é que o que a gente tem aí é um predicativo, não é um adjunto adnominal, não. Consequentemente, está errado. É aquela. Nós já fizemos, quem já fez português avançado, o misto, né? Nós já fizemos uma questão que era bem assim, que havia um poema em que dizia, o título era O Menino Doente. E aí eu expliquei para vocês. Bom, se eu estou me referindo a um menino de condição permanente doente, que nasceu com algum problema e tal, é um menino que é doente, então, de fato, eu tenho uma adjunta nominal. Agora, o menino doente, que está doente naquele momento e que vai ficar bom, aí eu tenho um predicativo. É um menino que momentaneamente está doente. Então, aí é justamente, ele está flagelado naquele momento, porque é inverno. O sol é fraquinho, né? Então, é predicativo, não é adjunto, não. É possível afirmar que no verso que aí está, o pronome oblíquo em destaque exerce função sintática de objeto indireto. Só tu ficaste acostumado a ti. Agora, repara, tu ficaste acostumado. Acostumado aí não é verbo. Então, acostumado a ti. Complemento nominal. É o que nós temos. Aí, acostumado é um adjetivo, a gente inclusive faria. Tu ficaste acostumada, vós ficastes acostumados. A gente vai flexionando como a variação do substantivo a que ele se refere, né? Então, não temos aí objeto indireto, mas sim complemento nominal. Para que o verso, depois nas folhas secas te envolvias, estivesse de acordo com a norma padrão no que se refere à pontuação, deveriam ter sido empregadas obrigatoriamente duas vírgulas. E agora? Não, né? A gente tem depois, nas folhas secas, te envolvias. Então, a vírgula depois da palavra depois, olha que desgraça para fazer essa frase, né? A vírgula que a gente deveria usar em seguida. Ah, melhorou bem. A palavra depois é opcional. É opcional porque o termo é curto. A palavra é uma só, né? E a função sintática de nas folhas secas é assim: tu te envolvias, ponto. Não, ponto coisa nenhuma. Tu te envolvias em quê? Nas folhas secas. Nas folhas secas é objeto indireto, não posso separar com vírgulas. Então, na verdade, não precisava ter vírgula nenhuma, que foi o que o autor escolheu fazer. Agora, haveria a possibilidade de uma vírgula opcional depois, ou em seguida, a palavra pois. Ok? Bom, então, nessa questão número 9, nós temos todos os itens errados. Vamos lá colocar aqui. E vamos à questão 10. E aproveitar para tirar a nossa águia daqui, que está me atrapalhando nesse momento. É porque eu peguei a prova original, aí tem em seguida a parte escrita. Espera. Então, Já agora ela já. subiu, né? Já subiu, o desenho subiu. É, porque eu fui baixando com as coisas que eu fui acrescentando, entendeu? Aí depois eu não salvo, vai dar tudo certo. Olha Esse lá. curso, por sinal, é muito bom, muito bom. Pode fazer. Excelente. Na questão 10, gente, para acabar. Nesses trechinho aí, nesses dois versos, o pronome relativo exerce a mesma função sintática de seu referente. Questão clássica, né? Então vamos lá. E em sua eternidade colocavas alguma coisa. Aquilo. Mas é aquilo o quê? Aquilo o qual a infância pedia as andorinhas.
tá? Parece até que adiantou muito, né? Tinha um o que não estava muito claro, acrescentou-se uma oração adjetiva restritiva em relação a ele, continua não tão claro assim, mas ainda é um pouco melhor. Qual é a função sintática do o, que é o antecedente do pronome relativo? Objeto direto. Colocando aquele, né, esse o no lugar desse que, então a infância pedia aquilo às andorinhas. Consequentemente, a gente tem objeto direto também. Pedir aquilo a alguém, no caso, as andorinhas. Então, o é adjunta, é o objeto direto de colocavas e colocado no lugar do que é objeto direto do pedido. Então, tem a mesma função sintática, sim, questão correta. O vocábulo só deve ser classificado como advérbio, não porque ele modifica o pronome, só tu. Apenas tu ficastes a ti acostumado. Então, a gente tem palavra denotativa de exclusão. Espalhava e colocavas foram formadas praticamente pelos mesmos morfemas, à exceção da desinência número pessoal S, contida no final da segunda palavra. Olha, os verbos estão no mesmo tempo, não é isso? Ou seja, pretérito imperfeito. Então, olha o que eu tenho aí. Vamos lá. Radical, no primeiro caso. No primeiro caso, espalhar vem de quê? Espalha. É isso? Tem prefixo? Tem. Tem prefixo. Então, ex, prefixo. Aí depois a gente tem palha, que é o radical. Sei para que esse espaço. Aí vamos lá na sequência. Radical. Espalhar para formar o verbo, né? Então, esse A é a vogal temática. E esse vá é desinência modo temporal para indicar o pretérito imperfeito. Ok? Agora, o colocar também, é aí que está como eu digo, a pegadinha. O co é um prefixo também. Ops. E aí depois eu tenho o loc, que é o de lugar. Colocar é trazer para um local, né? Aí a gente tem radical. Aí depois a gente tem a mesma vogal temática, né? É o A. Depois a gente tem a mesma desinência, número, desculpe, modo temporal. E aí, por fim, a gente tem o tal do S, que não tem na outra, mas que tem nessa aqui, que é a desinência, número pessoal, para indicar a segunda pessoa, e no outro caso a gente tem a terceira pessoa. Por isso a desinência zero. Eu acho que, assim, quem errou essa questão, errou porque não percebeu um dos prefixos. A maioria das pessoas, eu tenho a impressão, pode ser que eu esteja errada, né? Mas eu tenho a impressão de que a maioria acertou porque não percebeu que havia prefixo em nenhuma das duas. E aí considerou radical espalhar, espalhe. Colocar, coloque. Eu penso que sim. Eu acho que se eu tivesse perguntado pelos prefixos, ia ficar mais difícil. Mas depois vocês me contem se sabiam que tinha prefixo ou que se não sabiam. Bom, e por fim, a gente tem aí, assim como o verso
que aí está, exemplifica o uso da figura de linguagem conhecida como hipérbato, que eu já vou dizer o que é, o outro contém emprego de metáfora. Bom, hipérbato é o quê? É a inversão das ordens, né? A inversão das ordens dos termos sintáticos. Isso aqui é um hipérbato. Então, ao invés de eu dizer fui à feira ontem, eu disser ontem à feira fui, eu tenho o hipérbato. Certo? Então, quando diz porque do fogo, o nome antigo tinhas. Sim, porque tinhas o nome antigo do fogo. Era essa que era a ordem certinha. E ela está invertida. Então, temos o hipérbato. E a outra está dizendo que tu eras um sol na sombra flagelado. Alguém, eu precisava voltar lá para saber se era o menino. Deixa eu ver. Tá falando do menino Jesus, né? Ó, depois nas folhas secas, tu te envolvias de 300 e muitos dias, lerdos dias, e tu eras, menino Jesus, né? Menino eras, então, eras um sol na sombra flagelado. Está dizendo que o menino Jesus era o sol. Isso é uma metáfora, com certeza, porque está querendo dizer que ele era, de fato, a luz, né? A força, mesmo naquele tempo frio, mesmo naquela situação, né? Caso daqueles homens. Então, item correto. Certo, errado, certo e certo nesse caso aí. Aí a gente tem certo, errado, certo, certo. E é isto. Gustavo, suas dúvidas? Sem dúvida nesse igual a quadro. Tudo certinho. Perfeito, maravilha. Larissa. Larissa, me conta, você sabia que tinha prefixo em espalhar e colocar? Não, eu acertei, mas foi por isso mesmo que você falou. Perfeito. E sem dúvidas, obrigada. Tá bom. Maicon, Sem dúvidas também, professor. Obrigado. tá certo. Mourinho, Quando traduzido o poema já pagou o ingresso, né? Já está ótimo. bonito, né, da Natália Correia? Tá tudo Tá ótimo aqui. certo, Eu tá tudo anotei sem tudo, dúvida, anotei. Eu então. vou deixar pro Google. Célia, não sei se tem dúvida. Alice, Sem dúvidas, Adriana. rapaz, ou eu estou explicando muito bem, ou vocês já se cansaram desse negócio. Você está explicando muito bem. Ah, então tá bom. A O gente curso, o curso é prefere. bom, o curso é bom, os professores são bons. O negócio é mentir, e a gente acredita. Fabiano, tem alguma dúvida? Não, tá explicando muito bem. Agradeço. Ah, excelente, muito bom. Muito bom. Stephanie, perfeito, então. Meus queridos, acho que, se eu não esqueci de perguntar a alguém, Maria, acho que não também, Larissa já me disse, acho que foi. Espero que tenha conseguido aí ajudar, elucidando, porventura, alguma dúvida que tenha ficado lá da correção da prova. Eu gosto muito que tenha a prova de bolsa, porque eu acho sempre uma oportunidade de, pelo menos, contemplar aquelas 20 pessoas que estão ali estudando firme, né? Porque, no final das contas, eu não sei, eu não fico pesquisando sobre os outros cursos, tampouco sobre os outros professores, mas, assim, eu acho uma boa oportunidade você ter bolsa em todos os cursos durante um ano inteiro. Então, assim, não é nada, não é nada. Tem gente que está para dar um descontinho, já é uma novela. Então, essa bolsa, por exemplo, quem tirou em primeiro lugar vai fazer qualquer curso, inclusive o intensivo, com 80% de desconto. Então, eu acho espetacular. Se todos os professores fizessem parecido, vocês não perdiam todo ano um carro estudando por Itamaraty. Mas vai valer a pena. Isso é que importa. Porque ser diplomata é só perguntar aos que passaram agora, que passaram no ano passado, que já estão trabalhando. Esse pessoal que entrou agora já vai para a COP30, né? Já vai direto chegando, já vai para fazer uma incursão na cultura paraense e amazônica para poder receber as pessoas no ano que vem. Espetacular, né, gente? Vamos com calma que no ano que vem tem mais diplomata. Gente, abraço.
Agradeço aí a companhia da tarde. Até uma próxima oportunidade. Certinho?